Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Caroline, sou estilista do Ateliê Outono. O Outono é um ateliê de moda autoral que funciona desde 2019, onde eu desenvolvo kimonos, sobreposições, inspirada nos kosodes tradicionais japoneses. No ateliê, eu pesquiso modelagem limpa e eu aplico essa técnica no desenvolvimento dos kimonos e dessas sobreposições. A modelagem limpa é uma técnica onde você utiliza o máximo do tecido para que não sobrem resíduos que possam ser descartados no lixo. Kosode é o nome original da peça, o nome original do kimono. A palavra kimono significa coisa de vestir. É a forma como nós, os ocidentais, chamamos a peça. Eu comecei a fazer kimono inicialmente para achar a peça muito bonita, muito legal. Achava a modelagem bonita e percebi o quanto são peças confortáveis e práticas de usar, além de também serem super estilosas. Tanto as peças mais simples que a gente compra em lojas de fast fashion, como os kimonos mais longos também. Quando eu iniciei o ateliê, quando eu decidi que eu ia me dedicar a essa peça, eu passei então a pesquisar mais sobre a produção e percebi a importância cultural, social, estética. O kimono, ele é um reflexo da o kimono o kimono é um reflexo de uma cultura sustentável baseado nas necessidades de sobrevivência do Japão. Então, o Japão é uma ilha e eles têm por característica valorizar muitos recursos naturais. Isso faz parte da cultura deles e busca também manter essas tradições vivas. Para entender mais sobre o kimono, nós precisamos conhecer um pouco da geografia e da cultura japonesa. O Japão é uma ilha que vivenciou diversos desastres naturais e guerras, tem inverno muito rigoroso, e devido a essa situação, eles costumam valorizar ainda mais seus recursos naturais e também buscam manter viva sua cultura por meio das peças do vestuário. Uma das técnicas sustentáveis desenvolvidas pelo Japão é o boro, que é uma palavra que significa trapos esfarrapados. Ela nasceu no norte do Japão, em uma região super pobre, com inverno bastante rigoroso, e era muito frio e impedia o cultivo do algodão e da seda, que eram as matérias-primas mais utilizadas para fazer kimonos. A solução que a população achou foi tecer o cânhamo, que era um recurso mais acessível para a produção dessas roupas, desses kimonos e desses agasalhos. No boro, um grande pedaço de tecido é reparado com restos de tecido de diversos tamanhos, e esses tecidos são passados de geração para geração. O resultado é uma versão japonesa de uma coxa de retalho, costurado por uma técnica de costura chamada sashiko. Essa técnica, além de unir os tecidos, que geralmente sempre são muito desgastados, tem uma característica estética. Então, o fio branco bordado no pano apresenta uma aparência que faz recordar a neve caindo ao redor das casas. E outra característica também é o tecido, quando ele está realmente desgastado ao ponto de não ser utilizado, ele ia para o fogo, porque o cânhamo, ele afastava os mosquitos. E uma outra característica também é que quando as mulheres se casavam, elas levavam pedaços de tecido. E esses pedaços de tecido representavam toda a sua família, já que esse grande pedaço de tecido, ele era construído por meio de tecidos enfim, da família toda. A gente pode ver nessa imagem, a gente pode reparar que tanto tem tecido grande, como tem tecido pequeno, e tem uns tecidos bastante desgastados. Esse aqui é um cobertor. Essa imagem mais próxima, onde a gente já começa a observar o sashiko. A união que o sashiko oferece aqui para juntar os tecidos. Então, assim, esse retalhozinho bem pequenininho, costurado,
Inclusive outros pedaços de tecido assim, super desgastados também, mas ainda assim eram utilizados. Essa peça, ela é um kimono. Tá? Pronto. Nessa outra imagem aqui, também já mais de perto que o sashiko, a forma como ele é costurado, como se fosse um patchwork, só que com tecidos de tamanhos variados, desgastados também, bastante desgastados. Aqui nós vemos um kimono, ele foi construído por meio dessa técnica do boro mais o sashiko, e aqui a gente começa a perceber que o kimono, ele tem essa característica de ser uma peça construída com moldes retos. A gente percebe aqui que são vários retângulos. Retângulo aqui da manga, do corpo, e outro retângulo também, que é o da gola. Temos aqui o frisodê. Esse kimono específico, vocês podem perceber na estamparia deles, apresenta características da natureza japonesa. Assim como esse também, apresentação de animais característicos do Japão, cores também muito próximas. Então, gente, esse aqui, voltando, começa. Então, pessoal, esse daqui é o frisodê, a gente percebe pelo tamanho das mangas, e a característica da peça ser uma forma de tela de arte, tela para receber belos trabalhos e imagens interessantes, e na maioria das vezes imagens que retratam a natureza do Japão, que nesse caso aqui. Este outro caso também, ainda maior, com desenhos maiores. Esse aqui representando uma paisagem. Só que não é um trabalho só de representação da imagem, então tem um trabalho artístico que apresenta cores, apresenta inclusive texturas, que fazem com que a peça fique mais rica visualmente. Nesse outro caso, apresenta tanto uma montanha como apresenta o mar. Essas características mais importantes mesmo do Japão. Nesse outro kimono já é apresentado um elemento da cultura, que no caso são os leques. Quando o kimono ele é desenhado, na verdade, quando é pensada a pintura para ser colocada no kimono, geralmente já pensa na peça toda, em toda a extensão, e os desenhos, eles são produzidos, são pensados para depois serem unidos, para não perder a imagem. Então, a manga foi pensada para ficar só com essa parte específica, da mesma forma que essa outra manga foi pensada para ficar essas duas partes, para poder ter essa extensão maior. E a gente realmente percebeu o kimono como sendo essa obra de arte. Esse que é a margem de um rio. Esse kimono, ele é mais moderno, você já tem uma outra padronagem. Nesse caso específico, já é uma padronagem também que não segue tanto uma ordem, a gente pode perceber aqui, perto da gola. Tanto esse lado quanto esse. Eles não seguem um padrão rígido. E isso que deixa essa peça mais interessante também. O próximo kimono que eu vou apresentar é o yukata, que é esse kimono de verão, que é um kimono mais prático, é um kimono que é utilizado nos festivais, antigamente era utilizado nas saídas das casas de banho. Esse aqui, no caso, para as mulheres, geralmente são com estampas super coloridas, acompanhada dos obis, que são esses cintos largos também.
um kimono que também é utilizado por homens, só que na maioria das vezes são kimonos lisos, com tecidos lisos, e o obi, ele é mais fininho. A gente pode ver aqui o detalhe dos obis, tanto da mulher quanto do homem. Essas yucatas, mais atuais também. Aqui nós vemos a modelagem de um kimono, onde essa parte que está tracejada aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela fica dobrada. E ela representa essa parte aqui da frente do kimono. Essas outras partes aqui mais fininhas, elas são dobradas e viram a gola, também chamada de eri. Essa outra parte aqui são as mangas, então são só dobradas. Essas duas últimas partes é a parte que junta para fazer o corpo. Então, ela é só dobrada mesmo. Então, a gente percebe que realmente todo o tecido é utilizado e não tem cortes. Então, aqui o yukata pronto. Nessa outra imagem, a gente já vê a parte de dentro. Inclusive, o detalhe de como é que fica costurado por dentro. Essa yukata, ela não é tradicional japonesa. A gente percebe por causa do obi, mais fininho. Então, se ela já tem uma referência mais ocidental, como se fosse um hobby. Esse kimono, um dos primeiros que eu produzi, eu ainda estava testando, entendendo como eram os cortes. Então, esse kimono especificamente, eu não cortei a manga, tentei fazer ele como uma peça só. Então, dobrei o tecido e fiz os cortes. Então, o que sobrou desse kimono, uma parte eu guardei o tecido e a outra parte virou uma sacolinha. Então, nós vamos para as haoris. Essa jaqueta que era utilizada por samurais, e elas ficavam por cima do kimono e da hakama, que é essa calça. Uma característica do haori são essas insígnias, são os broches que representam as famílias. Geralmente, dentro da haori, tem uns desenhos. Então, faz parte da característica da peça também. A parte de dentro ser pensada, a parte de dentro também ser um espaço de desenvolvimento de desenhos, de imagens. É diferente do frisodê, que é todo forrado. Então, nesse caso, tem essa possibilidade. Essa daqui é uma versão bem mais simples do corte da Haori, então, um corte totalmente quadrado. E se a gente observar bem, dá para entender que se a gente pegar essa parte aqui da manga e desdobrar, ela já fecha uma parte aqui do tecido, da mesma forma dessa outra manga. Então, já fica um retângulo perfeito. E essa parte aqui do eri, da gola, ela pode ser, geralmente ela é dividida, e ela é cortada a partir aqui do início do tecido, como eu vou mostrar aqui nessa imagem. Foi um exercício que eu fiz, geralmente eu faço os kimonos, gosto de fazer o kimono um a um, e geralmente eu risco o tecido para entender o tamanho da peça, mediante o que eu estou pensando em fazer, e como eu trabalho com kimono sob medida, então geralmente as pessoas mandam suas medidas, ou então eu vou aferir as medidas da pessoa e vou entendendo de acordo com o que ela deseja. Então, essa primeira parte é a parte do eri, então essa gola. Então, nessa segunda parte é a manga, uma manga.
Essa terceira parte aqui é o corpo. E nesse corpo, aqui nessa parte que está tracejada, eu não vou cortar. Eu vou apenas dobrar. Vou abrir aqui só de um lado, abrir no meio de um lado. Aqui fica a outra manga. E nessa parte, geralmente eu faço o obi, ou então o tecido que sobra, eu faço uma bolsa. Ou então, em alguns casos, eu gosto de aumentar o tamanho da manga, eu não deixo a manga sem acabamento. Então, eu faço pego um pedaço desses, faço um tamanho um pouquinho mais largo e faço o acabamento dessa manga. Fica bem interessante também. Essa outra peça, ela não é necessariamente um kimono, ela é um cardigan. Ela me inspirei mais num cardigan para fazer ela. Só que ainda assim deu para desenvolver ela com um tecido reto, sem sobras de tecido, nessa modelagem limpa. E ela ficou bem legal. Ela é de um algodão muito leve. Então, com uma peça bem interessante, tive uma referência dos anos 70 com ela. A estampa é muito bonita. Então, gente, esse tipo de peça é o yofuku, que são peças ocidentais, só que nesse caso são trabalhadas com modelagens retas. Então, existe uma gama de possibilidade de você fazer roupas, também utilizando essa técnica. Essa peça que é uma batinha que também pode ser utilizada como um cropped. As outras peças. Uma diferença da cultura ocidental para a cultura oriental são as peças, porque no caso da nossa cultura, a gente tem essa característica de usar peças mais próximas ao corpo também. No Japão, não, as roupas são mais larguinhas, como a gente pode ver aqui. Então, dá para pensar, fazer peças com esse tipo de molde. Nesse caso aqui é uma calça super soltinha, a gente consegue observar que o molde dela é todo feito num retângulo. Então, gente, essa breve conversa que a gente teve sobre. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa que a gente teve sobre a cultura oriental, sobre os kimonos, sobre modelagem limpa. Espero que vocês realmente tenham gostado dela. E que vocês possam buscar essas referências no trabalho de vocês. Então, vamos encerrar essa nossa conversa, agradecer a todos, agradecer principalmente algumas pessoas que me passaram esse conhecimento sobre modelagem limpa. Então, tem a Karine, que é do Brechó Le Petit, Felipe Arara, e Temes, que me apresentou muito sobre a cultura oriental. As três pessoas, para mim, têm essa importância nessa minha trajetória, a trajetória do ateliê também. E espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa super curtinha, mas trazendo referências. Espero que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, no trabalho, nas marcas, enfim. Então, boa noite a todos.